Hoje em dia não existe regra, e sim tradição. O que é tradição pode ser modificado, o que é regra não pode ser modificado. Segundo as normas da etiqueta, as mulheres são mais importantes hierarquicamente na etiqueta do que os homens. Numa hierarquia de pessoas mais importantes ou não dentro de um evento, sempre ao lado direito fica aquela pessoa com mais prestígio dentro daquele evento. Então, vendo por esse ângulo, a mulher entraria pelo lado direito. O sonho da vida 2 é para ser compartilhado, e transformar sonhos em momentos inesquecíveis é a minha missão. Seja bem-vindo! Eu sou a Sabrina Aquino e este é o Agora e para Sempre. Já percebeu que quando você vai a casamentos, sempre existe uma ordem de entrada dos noivos e padrinhos? Essa entrada é conhecida como cortejo nupcial e é uma das tradições mais seguidas nas cerimônias. Por mais moderno que seja o estilo de celebração de um casamento, o cortejo sofreu apenas algumas modificações no decorrer dos séculos. Eu sou a Fernanda Leão e estamos iniciando mais um podcast do Agora e para Sempre, com a nossa assessora e cerimonialista, Sabrina Aquino. Olá, Sá! Olá, Fernanda! Olá, noivinhas e noivinhos! Nesse episódio de hoje vamos falar sobre o que pode ou não dentro do cortejo nupcial. Vamos do princípio então, Sá. Por que existe essa ordem de entrada? Não seria mais fácil os envolvidos já estarem esperando os noivos no altar? A ordem em tudo é fundamental, Fer. O cerimonial, ele define a ordem de tudo que vai acontecer dentro de uma cerimônia. Ele que define as formalidades, né? A sequência dos acontecimentos em um evento. Então, além da entrada ter seu simbolismo, é claro que eles vão entrar e daí você pode anunciar os pais, anunciar o noivo, anunciar os padrinhos. Então, pode ser colocado, em muitas religiões são colocados textos, né, que antecedem a cada entrada dessa. Então, fica mais personalizado, mais bonito dentro de uma cerimônia. Mas, para algumas religiões, essa entrada é obrigatória. Então, na maioria das vezes, fica a critério dos noivos, se eles querem ou não fazer essa entrada. Mas algumas religiões exigem mesmo que tenha esse cortejo de entrada, que tenha um simbolismo, essa entrada toda dos padrinhos, dos noivos, né, dos pais. Sabrina, e falando sobre essas regras de cortejo, eu acredito que uma das dúvidas mais frequentes seja de que lado é o correto a mulher entrar na cerimônia. Hoje em dia não existe regra, e sim tradição. O que é tradição pode ser modificado, o que é regra não pode ser modificado. Então existem alguns cerimonialistas que defendem que as mulheres têm que entrar pelo lado direito. Outros defendem que as mulheres precisam entrar pelo lado esquerdo. Cada um tem um ponto de vista diferente em relação a essa normativa. Segundo as normas da etiqueta, as mulheres são mais importantes hierarquicamente na etiqueta do que os homens. Então você pode observar que, principalmente numa época mais antiga, né, os homens se levantavam para cumprimentar a mulher, e a mulher pode ficar sentada, ela não precisa se levantar, segundo a norma de etiqueta. Numa hierarquia de pessoas mais importantes ou não dentro de um evento, sempre ao lado direito fica aquela pessoa com mais prestígio dentro daquele evento. Então, vendo por esse ângulo, a mulher entraria pelo lado direito. Mas nos casamentos, quem entra pelo lado direito é a noiva. Quem defende o fato das mulheres que não sejam a noiva, entrarem pelo lado esquerdo, justamente é para que fique diferente da noiva, né? Então, as mulheres entram pelo lado esquerdo. O mais tradicional e mais usual é as mulheres entrando pelo lado esquerdo e a noiva pelo lado direito. Existem outras formas de fazer a entrada da noiva? Existe sim. Eu particularmente já fiz entradas com as noivas de várias formas. Já fiz entrada com a noiva sozinha,
Ela entra sozinha, normalmente, quando ela não tem o pai vivo, ou o pai não está presente, ou ela simplesmente não quer entrar com ninguém. Por quê? Qual o simbolismo da noiva entrar com alguém? Esse alguém está entregando a noiva para o noivo. Quando eles já moram junto, por exemplo, não faz nenhum sentido alguém entregar ela para o noivo se ela já vive uma vida matrimonial com ele. Ela só está celebrando os sacramentos, ela só está ratificando aquilo que ela já vive dentro de casa. Então, não faz sentido ela entrar com ninguém. Então, nesse caso, ela entra sozinha. Já fiz a noiva entrando com os filhos, quando também eles já vivem juntos há muito tempo, ela já tem filhos grandes muitas vezes, então ela entra com um dos filhos ou com mais de um filho. Já fiz a noiva também entrando com o noivo. Nesse caso, os noivos também já moravam juntos e isso também é previsto no cerimonial, que quando a noiva e o noivo já moram juntos, ou ela entra sozinha ou eles entram juntos na cerimônia. Então eu já fiz casamentos assim também e é muito bonito, tá muito legal. Já fizemos com noivas entrando com algum parente, que não seja o pai, por exemplo, e isso também é comum. Muitas vezes ela não tem o pai vivo, como eu mesmo já citei, ou com o pai e com a mãe, e que isso está super comum. A maioria das noivas querem entrar com o pai e com a mãe. Não quer desagradar a mãe, né? Normalmente são apegadas também a ela, e essa tradição de só entrar com o pai já não faz tanto sentido mais, e então, que pode ser modificada, não é uma regra, é uma tradição. Então elas querem entrar com o pai e com a mãe. Então, de várias formas a gente pode adequar isso. E em casos raros, eu nunca fiz um casamento assim, mas já vi muitos relatos que a noiva espera o noivo no altar. Mas algumas religiões não aceitam essa questão. Mas isso tudo é uma questão de o cerimonialista saber bem qual é a regra dentro da religião ou dentro do tipo de cerimônia que os noivos vão ter, né? E quanto aos padrinhos, Sá, pode ser feita a entrada deles em qualquer momento durante a cerimônia? Os padrinhos, eles têm um papel fundamental na cerimônia. Então, em praticamente todas as religiões e até mesmo no civil, tem que estar presente durante a cerimônia. O padrinho e a madrinha precisam estar presentes. Não podem chegar atrasados na cerimônia, não devem chegar. Não é nenhuma questão de poder ou não devem chegar. Os padrinhos têm que chegar com no mínimo meia hora de antecedência na cerimônia, porque não é só a entrada deles e posicionar no lugar que eles vão ficar sentados. Eles precisam participar do cortejo, para isso existe toda uma organização, eles precisam conversar com o cerimonial antes de entrar. Então os padrinhos têm que chegar bem antecipados. Eu normalmente indico 45 minutos a 1 hora, porque até eles conseguirem chegar lá e conversar com a gente, e muitas vezes a gente tem que orientá-los onde eles vão se sentar, como vão entrar, então precisa muita antecedência. Eles são os primeiros normalmente a entrarem no cortejo, no máximo o segundo grupo a entrar no cortejo. Primeiro, se caso os pais querem entrar juntos, eles entram, né? Primeiro entre os pais e depois entre os padrinhos. Mas os padrinhos precisam testemunhar toda a cerimônia, por isso que eles precisam entrar antes de todos e participar de toda a cerimônia. Principalmente aqueles padrinhos que vão assinar, tanto no civil quanto no religioso, aqueles que vão ter que assinar a ata. Em algumas religiões eles exigem essa assinatura. Esses padrinhos que foram designados para assinar essas atas em nome de todos os padrinhos precisam estar presentes bem antes da noiva entrar. Dependendo das igrejas, os padrinhos são posicionados todos em pé nas laterais, e outras igrejas, por falta de espaço também, eles são posicionados nos primeiros bancos da igreja. Se a cerimônia é dentro do próprio salão de festa, daí o cerimonial pode colocar as cadeiras dos padrinhos da forma que ele achar mais conveniente, dentro do espaço do salão, dentro da decoração que fique bonita, né?
na cerimônia. Então isso daí é um pouco mais livre dentro do próprio salão de festa, no caso. E os noivos podem fazer alterações no cortejo como eles acharem melhor? Não, conforme acharem melhor, não, né? Tudo tem que ter um porquê das coisas acontecerem. O cerimonial, ele serve para isso, para as pessoas, para colocar uma ordem dentro da cerimônia, do roteiro. Então, quem vai orientar se pode ou não é o próprio cerimonial. O cerimonial, juntamente com o celebrante da celebração lá da cerimônia, que ele já conhece, já deve conhecer dos rituais, ele vai dizer para os noivos o que dentro da realidade dos noivos, dentro da família, da realidade da família dos noivos, o que pode ou não ser feito dentro do cortejo. Alguns noivos às vezes querem colocar dentro do cortejo coisas que não são permitidas dentro de certas religiões, e por isso precisa ter muito conhecimento disso para depois não criar um certo transtorno quando for apresentar como vai ser esse roteiro para o celebrante, né? E sobre as crianças, que cuidados a gente tem que ter ao inseri-las no cortejo? Olha, esse é um assunto tenso, né, bem polêmico, porque normalmente as noivas querem colocar várias crianças no cortejo, ou crianças cada vez menores, mais novas no cortejo, porque acham fofo, bonitinho, porque querem que fique lindo na filmagem ou na foto. Mas crianças menores do que 4 anos, elas são uma incógnita, elas são totalmente imprevisíveis. Então não tem como você contar muito com ela dentro do cortejo. O que eu indicaria é que, se você tiver inevitavelmente que colocar uma criança menor de 4, 5 anos no cortejo, que ela não vá ser encarregada de nada que seja essencial na cerimônia. Por exemplo, as alianças, ou até mesmo a Bíblia. Muitos fazem cortejo com a Bíblia, ou as floristas, por exemplo, porque elas têm que jogar flores, então pode ser muita função para uma criança tão pequena. Então você coloque ela só para entrar, por exemplo, de mão dadinha, com um pajenzinho, a daminha, com um buquezinho na mão, porque se caso ela empacar na porta e não quiser de jeito nenhum participar do cortejo, a cerimonialista pode simplesmente tirá-la do cortejo e pronto, não vai fazer tanta diferença no andamento da cerimônia. Mas o mais indicado mesmo seriam crianças de 6 a 7 anos, porque elas já têm uma noção, elas já sabem entrar certinho, elas já sabem a responsabilidade que elas têm, né? E se você tiver que colocar uma criança pequenininha, por exemplo, seu sobrinho ou filho, coloque de mão dadinha com uma criança grande dessa, com uma de 6, uma de 7 anos. Pode ser uma solução para você conseguir agregar essa criança muito pequena. Outro detalhe quanto às crianças, as roupas delas precisam ser confortáveis. Algumas mães colocam aqueles vestidos nas daminhas imensos, só que a maioria cede o saiotezinho delas e elas entram pisando no saiote. Então tem que colocar em uma altura confortável para a criança, que ela consiga caminhar sem tropeçar no próprio vestido, porque senão ela vai ficar preocupada com aquilo, pode criar até um acidente com a criança ali durante o cortejo. Então a mãe precisa se atentar a isso quando ela vai fazer a prova do vestido da criança. Quase todos os casamentos as crianças têm esse problema, as meninas, de que o vestido fique muito comprido e dá um transtorno imenso no momento em que elas vão entrar, porque elas ficam preocupadas em pisarem no próprio vestido. É claro que isso não é legal, né? Uma criança não sabe lidar com isso, né? E os noivos que não têm as crianças para inserir nesse momento do cortejo, o que fazer com as alianças? Olha, não é obrigatório a entrada de criança em nenhum cortejo, de nenhuma religião, de nenhuma cerimônia.
Os noivos colocam justamente por isso, por acharem legal, por acharem bonito, por acharem delicado, mas as crianças não precisam entrar na cerimônia e também as alianças não precisam fazer parte do cortejo. As mães podem entregar as alianças para os noivos, os pais podem entregar, o noivo pode levar no bolso as alianças, que na verdade o mais tradicional é isso, que o noivo leve a aliança no bolso, isso é o tradicional. Agora é claro que foi agregando aí a entrada das crianças, a entrada da avó com as alianças, ou o cerimonial vai trabalhando dentro da criatividade para fazer o dia mais especial, mais bonito, aquela cerimônia. Mas as alianças não necessariamente precisam entrar, elas podem estar já lá no altar juntamente com o noivo. E agora uma perguntinha que eu estava ansiosa para fazer desde o primeiro podcast. Os pets podem ou não fazer parte do cortejo? Olha, Fernanda, eu entendo que muitos pets hoje em dia fazem parte da família dos noivos. Alguns têm eles até como filhos, né? Cuidam até mais do que se cuidaria de uma criança. Mas existem algumas normativas para isso. Se o casamento for no civil, pode-se fazer o que quiser dentro da cerimônia, claro, obedecendo as regras documentais ali do civil. Você pode fazer uma cerimônia no próprio salão de festa, ou na sua casa, ou em algum outro local, onde você pode agregar sim eles levando as alianças, ou somente entrando, ou várias outras coisas criativas que você encontra aí pela internet, dos cachorros, gatos e outros pets participando da cerimônia. Mas dentro da igreja, a maioria das igrejas não permite que os pets fazem parte do cortejo. Então, por exemplo, dentro da igreja católica não pode. Não pode um cachorro levar as alianças, por exemplo, ou entrar com o noivo, ou sair com o noivo, ou qualquer coisa desse tipo. Então, você tem que ter muita cautela e cuidado em saber o que é normativa dentro da religião que você está casando, ou dentro do formato do casamento que você vai ter. E principalmente a cautela, Fernanda, para saber se o seu pet ele é treinado a ponto de se comportar devidamente dentro de uma multidão de pessoas, porque é como uma criança menor de 2 anos, 3 anos, eles são imprevisíveis. Por mais que dentro de casa ele é um amor, ele não morde ninguém, ou ele é carinhoso, ou ele já está acostumado com o meio das pessoas, tem que entender que dentro de uma cerimônia de casamento, ele também vai sofrer essa tensão. O animal também vai se sentir um pouco desconfortável com aquela situação. Então ele pode agir de forma inesperada, assim como as crianças também agem muitas vezes de forma inesperada. Alguns saem correndo, outros se jogam no chão, outros choram. Os pets também podem agir de forma inesperada. Então, por isso, precisa ter muita cautela, conversar primeiro com o celebrante do casamento, se ele aprova ou não a entrada desse animal dentro da tua cerimônia, e explicar a importância dele, mas sempre ele numa guia, com alguém que ele conheça, com alguém que ele tenha já uma afinidade, para que ele não estranhe muito o local. E agora algo muito comum que nós temos visto bastante, são aquelas plaquinhas que as crianças entram carregando com alguma frase de efeito. Você acha isso legal? Algo de errado nisso? Olha, tem mesmo se usado muito, mas tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Muito cuidado principalmente com o que está escrito nessa plaquinha, porque algumas frases elas têm um efeito constrangedor. Algumas frases elas podem até dentro da Igreja Católica, por exemplo, causar nulidade do casamento, porque se ela tiver, por exemplo, aquela célebre frase, corra que ainda dá tempo. Isso mostra que a fragilidade do relacionamento e também mostra que ele não tem certeza do que ele está fazendo. Existem várias frases também que são usadas inadequadamente. Por exemplo, aquele sapato que o noivo usa, embaixo do sapato escrito fuja, ou socorro, ou SOS.
como que um noivo está no altar e quando ele se ajoelha para receber a bênção, mostra no sapato dele socorro, um pedido de socorro, que para tirar ele daquela situação. Eu tinha visto isso. Sim. Então, isso também é inadequado. O casamento precisa ser consensual. Não só a noiva precisa estar ali de corpo e alma, o homem também. É uma inversão de valores, né? E de sentido do que realmente o cortejo da cerimônia, uma cerimônia faz na vida de uma pessoa, de um casal. Algumas pessoas não têm noção do que realmente elas estão fazendo ali. Algumas pessoas casam porque elas são obrigadas a fazer aquilo de alguma forma, ou pela sociedade, ou porque os pais exigem, ou por moda, ou porque todo mundo casou, ela também quer casar na igreja, mas o sentido realmente do matrimônio se perde nesse momento que se usa esses tipos de frase. Estamos encerrando mais um episódio de hoje e qual é a dica, a mensagem que você deixa hoje para as noivinhas, Sá? Você, noivinha, e você, noivinho, eu tenho uma palavra importante para dizer para vocês. Haja com coerência dentro do cortejo de entrada da cerimônia do seu casamento. Respeite sempre a decisão do celebrante que você escolheu para celebrar o seu casamento, a religião que você escolheu para fazer o seu casamento. Haja com parcimônia entre os convidados, entre os padrinhos, entre qualquer conflito que possa existir dentro dessas escolhas que você vai fazer para o seu cortejo. Lembre-se que isso é um momento que precisa ser inesquecível e não desprezado. Então você precisa ter muita paciência e muito discernimento no momento de escolher o que você vai colocar dentro do cortejo da sua cerimônia. Obrigada por nos acompanhar até aqui no Agora e para Sempre. Muito obrigada pela sua companhia e não esqueça de seguir o Agora e para Sempre em todas as plataformas digitais. Todas as quartas-feiras, às 13 horas da tarde, um novo episódio cheio de informações para vocês. Até mais!